Olá, eu sou o Maxwell Rodrigues e está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos mundiais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Antes de iniciar o nosso programa, gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Luiz Cláudio Montenegro, presidente da Companhia Docas do Espírito Santo, onde eu tive a oportunidade de estar ontem debatendo inúmeros assuntos em relação aos portos do Brasil e principalmente em relação a todo o trabalho que o Luiz Cláudio vem desenvolvendo no Porto de Vitória. Não esqueça de acessar o nosso blog e deixar lá o teu comentário para que eu possa interagir diretamente com você. Para iniciar o nosso programa dessa semana, eu vou apresentar os nossos dois convidados. O meu primeiro convidado é nada mais, nada menos do que a nossa comentarista técnica do programa, Germaine Lilian Robson. Germaine, obrigado pela presença aqui. É um prazer, Marcos, eu estar sempre aqui com você. Meu segundo convidado é Martin Aron, presidente da ABTTC, Associação Brasileira de Terminais Retroportuários e Empresas Transportadoras de Container. Martin, obrigado pela presença. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder participar do seu programa. É sempre um prazer para nós ter pessoas importantes juntamente conosco. Para iniciar o nosso debate, eu não posso fugir deste questionamento em virtude do que ocorreu na última semana em relação à aquisição pelos chineses de um terminal de containers no sul do país. Martin, esta aquisição, ela vai de alguma maneira, em algum momento, quebrar o paradigma de fazer não só a aquisição de terminais, mas também de atrair investidores internacionais para resolver as questões de infraestrutura que a gente necessita nos portos brasileiros? Bem, em primeiro lugar, eu vejo que a infraestrutura no Brasil, ela precisa de investimentos, seja investimentos externos, de estrangeiros, seja de investimentos nacionais. De qualquer forma, nós estamos muito defasados, isso é reconhecido tanto pelo setor privado como pelo governo. Nós estamos atrasados muitos anos em termos de infraestrutura. Mais precisamente em Santos, nós já temos hoje muitos terminais portuários que já têm como parte societária investidores estrangeiros. No caso dos armadores, alguns terminais já têm como parte societária em grande escala o investidor estrangeiro. Muitos ainda são investidores, a parte societária é totalmente nacional. O que me parece que é preciso para que o investimento aconteça de forma mais rápida e forte é a falta de segurança jurídica. Eu diria que nos últimos anos, eu estou falando de 2012 para cá, nós tivemos praticamente 2 ou 3 eventos que pretendiam ajudar esse investimento, mas não foram muito bem sucedidos. O primeiro foi a medida provisória 595, que veio a se transformar na Lei 12.815, que para muitos que atuam no setor, ela foi quase uma lei desnecessária, uma vez que a lei anterior, a 8.630, que vinha modernizando desde 1993, e que foi a grande responsável pelo aumento da eficiência dos portos e dos terminais portuários no Brasil todo, principalmente em Santos, não há como negar isso. Essa lei, que foi uma das mais debatidas no Congresso até hoje, talvez tanto quanto a PEC do Teto recentemente, muitos entendiam que essa lei, que a Lei 8.630, bastava que ela fosse aprimorada para que ela tivesse os mesmos efeitos. Isso não aconteceu, ela foi muito modificada e trouxe para o setor não só uma instabilidade, como uma desigualdade entre o setor público, entre os portos administrados pelo setor público, como é o caso
dos portos administrados pela Codesp, no caso de Santos, e os portos que estão no Porto de Santos, mas são da iniciativa privada totalmente. Por intermédio das concessões. Por intermédio das concessões. Então, nós temos, por exemplo, em Santos, nós temos lado a lado terminais com algumas obrigações diferentes de outros, do seu vizinho que tem outras obrigações completamente mais suaves ou mais difíceis, o que traz uma desigualdade na competição. Recentemente, já no governo Temer, conseguiu-se um avanço significativo na flexibilização de todos esses regramentos através do decreto 9.048. Então, hoje nós temos um cenário que permite que as empresas possam investir, possam planejar os seus investimentos a médio e longo prazo, em casos alguns até 70 anos, coisa que era impossível antes. Então, isso deve trazer a médio e longo prazo um grande benefício para os arrendamentos, os portos do portos Brasil, do Brasil em geral. Germani, vou colocar isso na cronologia e vou me remeter a 1996, né? Quando nós tivemos até a oportunidade de nos conhecer e trabalharmos juntos nessa questão portuária, e ali se iniciava estas questões das concessões naturalmente. E a gente percebe que a perenidade é algo que não está no DNA hoje público do nosso país. Sem ter esta perenidade necessária, que foi mencionada até propriamente pelo Martin, você acredita que de alguma maneira a gente vai conseguir atrair esses investidores e, consequentemente, fazer o que é necessário? Porque se nós dependermos aí da iniciativa pública, eu quero crer que muito dificilmente a gente vai conseguir avançar, principalmente nos próximos 10 anos. Como o Martin colocou, existe aí uma expectativa de uma certa perenidade, como ele colocou. A gente tem aí, está falando até de 70 anos. É assim, se você não tem um horizonte para investir, ninguém vai investir. Você, pessoalmente, se você não tiver um horizonte em que você vá colher os frutos desse teu investimento, você não vai fazer ele, ninguém vai fazer isso. Então, você tem que ter uma certa segurança nesse investimento que você está fazendo. Você está disposto a tirar do bolso, a viabilizar um negócio, e esse negócio tem que te dar um retorno. Todo mundo trabalha por esse meio, né? Então, essa é a segurança que o Martin está colocando. Eu tenho que ter segurança o seguinte: eu vou fazer investimento em que situação? Em que situação eu vou estar operacionalizando o meu negócio? E até onde eu vou estar trabalhando com esse meu negócio? Então, mas nós não estamos, sem querer te interromper, Germani, e o Martin também, para que a gente possa explorar o debate, a gente não está se concentrando exclusivamente nas concessões, nos terminais. O meu questionamento muitas vezes é o que está circundando, o que está orbitando naturalmente a infraestrutura para isso. Então a gente tem pontos aí relacionados, e nós já debatemos isso inúmeras vezes, e depois eu quero também saber a opinião do Martin nesse sentido, da dragagem, dos acessos, das rodovias, das ferrovias. Ou seja, existe muita oportunidade de negócio no nosso país e de alguma maneira a gente não consegue atrair esses investidores internacionais. Na realidade, eu diria que o interesse maior está no negócio fim, muito menos do que o meio, entre aspas, né? Porque a parte de infraestrutura é um meio. Na realidade, ele é um bom negócio também, desde que corretamente explorado, mas ele, por um motivo ou outro, talvez até o Martin saiba, não é tão visado, né, como o Martin mesmo colocou. Os chineses, por exemplo, eles estão interessados mais do que qualquer coisa na área portuária, até para eles poderem ter uma estrutura mundial de terminais para poder fazer as operações, tá? Mas o que a gente sente mais, o interesse específico dos chineses na questão portuária. Que é a atividade fim efetiva que a gente vem discutindo. Atividade fim. Martin, você é presidente desta associação, e aí a gente está falando de empresas transportadoras. Ontem, ao retornar de São Paulo, eu vim pelo Porto e a gente percebe, mais uma vez, aí, uma fila infindáveis de caminhões para poder descarregar nos portos privados que nós temos aqui na margem direita. Isto é uma reivindicação destas empresas e, de alguma maneira, vocês enxergam que em algum momento a gente consiga resolver isso? Bom, o problema das filas, ele só vai se encerrar, e ele já foi muito atenuado com a implantação dos agendamentos. A maioria dos terminais hoje já possui agendamento, e as empresas transportadoras elas já obedecem a esse agendamento e enxergam
esse agendamento como um grande benefício. Evidentemente, há momentos em que acontecem esses congestionamentos. Os principais hoje são devidos à dificuldade de acesso aos portos. As ferrovias estão passando por um momento de grande investimento e desenvolvimento. Hoje, as ferrovias são responsáveis por mais ou menos 25% da carga que chega ao Porto de Santos. Mas nós estamos focando no commodities. A gente ainda não está com foco também no container. Não, o container, ferroviária. O container até hoje na ferrovia é desprezível. Não chega a 3%. É commodities, é soja, é milho, é açúcar. Então, ainda é assim. E as ferrovias, com todo esse investimento que está acontecendo, os próprios ferroviários, as empresas de ferrovia, elas dizem que nos próximos 10 anos vão chegar a 40% do movimento do Porto de Santos. Lembrando que o Porto de Santos vai atingir logo não, mas daqui uns 10 anos vai chegar aos 220 milhões de toneladas. Hoje é 110 milhões de toneladas, ano. Significa que 60% das nossas cargas ainda vão chegar por rodovia. Eu não estou aqui pensando em hidrovia, tá? Porque a hidrovia ainda é quase zero, vai demorar ainda. Então nós temos ainda que pensar nos acessos rodoviários, sim. E vamos lembrar mais uma vez, a nossa querida Via Anchieta está fazendo este ano, nós precisamos acender um bolo aqui da próxima vez, 70 anos. São 70 anos. 70 anos, é o único acesso da carga para o maior porto da América do Sul. Então, está na hora de que se criar um novo acesso da carga do Planalto para Santos, para o porto, e que seja também administrado até pela Codesp, no caso, se ela não for privatizada, né, como hoje se fala também, né? Então, é o que nós vemos hoje, é isso, ou seja, não adianta mais fazer planos de médio e longo prazo. Nós temos que ser imediatistas hoje, tá? E um exemplo da necessidade de imediatismo é o próprio agronegócio. Não tenho dúvida. Germaine, o Mate fez esta menção à questão do agendamento, né? E aí a gente precisa pensar nesse arranjo logístico, e a gente sabe que cada vez mais grandes navios vão aportar nos portos mundiais. Isso não é um privilégio só de Santos, Santos tem que se preparar para isso, mas também isso está acontecendo mundialmente falando. Ou seja, quanto mais eu aumento a minha capacidade de carga, independente de eu ter um agendamento, o volume de acesso e de caminhões ao Porto de Santos também vai ser cada vez maior. Talvez o telespectador em casa fique se fazendo essa pergunta. Isso é uma verdade absoluta? Eu acho que ainda tem bastante para ser melhorado, como o Martin falou, houveram os agendamentos estão sendo cumpridos, mas ainda existe muita falha. Eu acho que a gente tem muito a aprimorar esse sistema ainda. Eu acho que assim, a gente tem bastante para enxugar esses tempos e para equacionar melhor esse transporte, tá? Quando a gente fala em agendamento, a gente está querendo dizer o seguinte, que a carga tem que chegar na hora certa, ser atendida na hora certa e ser embarcada na hora certa, que é o que a gente fala na indústria, um just in time. Todo o fluxo, ele tem que ser sem paradas, ele tem que ser contínuo. A gente não tem isso hoje, não é uma realidade, o que a gente tem que fazer é trabalhar muito. Isso envolve muita automação, envolve substancialmente a questão de também de treinamento, de operacionalização e de informatização. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar, tá? Eu acho que a gente já deu bons passos, mas tem que refinar esse modelo. Então, é assim, não adianta só a gente pensar em infraestrutura, porque as estradas podem engordar, mas até que ponto? Algum momento a gente tem um gargalo aí no meio do caminho. A gente precisa ter mais vias de acesso? Por um lado, sim. A questão da hidrovia, eu acho que tem que ser melhor discutida. Eu acho que a gente não pode ficar tão focado. Assim, a ferrovia foi deixada muito de lado, ela foi sucateada uma época, ela está revivendo. Eu acho que a gente também tem que dar muito foco na ferrovia. Por que não utilizar a ferrovia para contêiner? Por que não pegou? Por que continua rodoviário? Então, eu acho que assim, a gente tem outros modais que a gente tem que explorar
e a questão de melhoria no processo como um todo, a gente tem ainda muito a melhorar, tá? Então, eu acho que a gente tem espaço para crescer. E eu vou até me utilizar de um questionamento que, em certa oportunidade, me fizeram, e eu me utilizei desta resposta, né? Me disseram, Maxwell, poxa, como a gente discute os problemas do Porto? E eu respondi da seguinte maneira, Martin e Germaine, a gente não discute problema do Porto, a gente discute a quantidade de possibilidades que nós temos ainda nos portos brasileiros. Porto de Negócios vai para um breve intervalo e eu vou deixar uma pergunta para os meus dois convidados. Já que estamos falando de acesso, se eles acreditam que o governo federal, em algum momento do espaço-tempo, ainda vai disponibilizar investimentos para que nós possamos suprir essa necessidade. Vamos para o breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com o Porto Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso blog e deixar lá o seu comentário ou a sua informação para que eu possa interagir diretamente com você. Esta semana recebo dois convidados, a Germaine Lilian Robson, nossa comentarista técnica do programa, e Martin Aron, presidente da BTTC. No último bloco, deixei um questionamento para os meus dois convidados e eu vou começar com você, Martin. Você acredita de alguma maneira, ainda no espaço-tempo, o governo federal vai disponibilizar investimentos para que a gente possa resolver os problemas de acesso ao Porto de Santos, Martin? Bem, evidentemente, pelo noticiário, pelas informações que chegam de Brasília, pelo ajuste fiscal que está sendo feito e refeito e modificado, não há condições a curto prazo de melhorar esses acessos. As PPIs, né, a colaboração tem que vir da iniciativa privada junto com o governo e o BNDES tem papel fundamental nisso. Esperamos que a nova gestão do BNDES, com o presidente Paulo Rabelo de Castro, comece efetivamente a contemplar esse aspecto. Acredito que isso deva acontecer e é imprescindível, porque se o Porto de Santos, isso nós temos que dar mérito também para as administrações da Codesp, o Porto de Santos vem batendo recordes ano a ano. Mesmo nas crises, o Porto de Santos não apresentou grandes baixas, nas crises mundiais, que eu digo, né? Mas nós não estamos falando do commodities, Martin, quando a gente fala em bater recordes, o que não tem muito valor agregado para a nossa região? Sim, eu diria que o estado de São Paulo, ele não é produtor de soja. No entanto, o Porto de Santos, ele caminha e já é o maior exportador de soja. É a rota de escoamento de toda essa safra que vem ali do Mato Grosso, ele vai continuar, do centro-oeste brasileiro. O Arco Norte está sendo desenvolvido agora, os grandes exportadores estão caminhando com hidrovias e intervenções para que a exportação, escoamento da produção agrícola vá mais para o norte. Mas mesmo assim, o Porto de Santos vai continuar sendo um grande exportador de commodities. Isso é inevitável, né? É evidente que não se cria muito emprego, cria menos emprego aqui. O Estado de São Paulo, a vocação do Estado de São Paulo é a indústria. Aliás, por falar em indústria, eu gostaria de fazer um chamamento aqui à própria indústria, onde eu tenho participado, às vezes, de workshops na Fiesp. Muito se reclama da falta de movimento durante os horários noturnos nas estradas, que elas ficam ociosas. E o que nós notamos é o seguinte: o Porto de Santos, ele sempre operou 24 horas. Que a gente chama de 24/7, 24 horas por 7. por dia, 7 a maioria, dias da semana. Todos os terminais portuários, eles estão à disposição dos seus clientes, dos seus usuários, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com toda a estrutura. O que não existe é usuário 24 horas. Por quê? Porque a indústria de São Paulo,
embora ela às vezes trabalhe 24 horas, a sua expedição não trabalha 24 horas. Então, nós temos estatísticas, posso te enviar essas estatísticas, se você quiser colocar, sem dúvida. Se quiser colocar no seu blog, está à disposição. Para que nós possamos divulgar e nós temos as estatísticas fornecidas pela Ecorodovias, Ecovias, onde a gente nota que durante o horário das 19 às 7, o movimento é muito pequeno em relação ao resto do dia, o que mostra que as transportadoras não se utilizam da estrada ou não demandam o Porto de Santos no horário noturno. Evidentemente, um dos problemas é a falta de segurança. Sim, certo? sem dúvida. Então, há todo um trabalho a ser feito de campanhas de segurança, para mostrar que o custo pode ser reduzido se as filas, principalmente as filas, essas filas que você citou, que você verifica durante o dia, elas poderiam ser muito reduzidas. Pode ser mitigada e minimizada se os caminhões pudessem operar mais à noite, né, e os terminais estivessem mais ocupados à noite. Durante o dia. Exatamente. Eu gosto muito de debater ideia e eu acho que esse é o foco principal do nosso programa e vou confessar que ainda não tinha pensado nisso. Germaine, talvez essa seja uma das alternativas, né? Nós de alguma forma segregarmos o transporte de uma maneira noturna. Por exemplo, nós temos inúmeros impactos aqui na ponta da praia, nós estamos falando muito dessa relação do commodities e talvez de alguma maneira concentrar todo esse transporte aqui do final do porto para esse horário noturno, como foi feito o chamamento aqui pelo presidente da BTTC? Na realidade, esse assunto já foi trazido há anos atrás, até pelo próprio Sérgio Aquino. Ele mesmo foi um dos que trouxe essa bandeira da Operação 24 Horas. Eu acho que ela é importante, tem a questão da segurança, vai bem por aí, tem a questão da falta de segurança, que a gente teria que trabalhar melhor. Talvez a própria rastreabilidade da carga pudesse trazer um pouquinho de segurança, se a gente tivesse mais tecnologia aplicada, isso poderia dar uma maior segurança no próprio transporte. Tem questão dos órgãos intervenientes também, que nem todos eles estavam disponíveis 24 horas. Hoje, acho que todos eles estão operando, mas, de qualquer maneira, a gente tem que entender um pouquinho desse mecanismo para ver se o meu problema é só segurança, o meu problema é custo. Eu tenho vários elementos que entram nessa operacionalização 24 horas. Eu acho que ela é excelente, tem que ir por aí. Portos no exterior trabalham, de fato, 24 horas. É uma vergonha que o Brasil não o faça, só que a gente tem que entender o seguinte, dentro da nossa realidade, quais são os impactos que eu tenho para poder trabalhar esses impactos e para poder viabilizar, de fato, essa operação 24 horas. Porque muita gente já levantou a bandeira, mas não conseguiu operacionalizar. Então, eu acho que tem que ter um estudo sério, como a história do calado, tem que ter um estudo sério em cima disso para que a gente consiga tirar as barreiras fora e que a gente consiga colocar essa operação 24 horas. A gente duplicaria, vou dizer de brincadeira, né? Mas a capacidade do porto, entre aspas, em termos de infraestrutura de acesso, que é a maior crítica que a gente tem. Eu não vou me privar a esse questionamento, até porque é algo extremamente importante para nós. Martin, como é que a gente resolve o problema da dragagem do Porto de Santos? Ela é tão importante para o porto que é como você... Respirar. É como respirar. Um porto sem calado não é um porto. O que tem atrapalhado a dragagem, eu não vou nem falar em falta de recursos. Eu primeiro, antes de falar da falta de recursos, eu vou falar dos problemas que existem na execução das licitações. As licitações, todos sabem, que são difíceis de serem executadas de forma rápida. Quanto mais necessária o aprofundamento, o assoreamento, né, ele se acelera, né? Então é necessário fazer não só a dragagem de aprofundamento, mas a de manutenção o ano todo, o tempo todo, e isso tem sempre que acontecer. Nos últimos tempos, a Codesp tem feito muito pela dragagem, e tanto é que nós tivemos há pouco tempo atrás, e ainda temos, praticamente 13 metros em todo o canal, uniformemente. E esse uniformemente é muito importante para que nenhum operador, nenhum terminal portuário reclame de privilégio para um ou para outro.
e de alguma maneira seja Exatamente. prejudicado. Diante das dificuldades e de algumas crises que aconteceram recentemente, as entidades se reuniram e estão negociando junto ao governo, à Casa Civil principalmente, a possibilidade de, através de um condomínio, executar essa dragagem pela iniciativa privada, com participação da CODESP, sim. Com participação da CODESP. Não é totalmente alheio ao poder público. Esse trabalho está sendo executado, começou praticamente nesses últimos 2 meses e está em fase de estudos e as entidades estão trabalhando nesse sentido. A maior dificuldade no começo, evidentemente, é encontrar um modelo jurídico que permita que isso seja executado. E nós esperamos que isso também seja bem sucedido, como algumas reformas que o atual governo. Nós esperamos que isso seja bem sucedido, porque nós contamos também com o apoio de pessoas do Porto. Germani, eu acredito muito nessa questão, né? Nós estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso programa. O Martin fez aí algumas menções em relação, por exemplo, ao BNDES, ao modelo jurídico, e a gente percebe que no nosso país, quando existe a vontade política, a gente consegue até modelos políticos para investimentos externos. Sim. Isto é vontade política, Germani? Com certeza, não tem a menor sombra de dúvida. Eu acho que se esse entrave não saiu ainda é porque não houve de fato uma vontade política. A questão da iniciativa, do condomínio, que o Martin citou, eu acho que é uma forma de você forçar a que efetivamente esse assunto seja estudado com seriedade, que é o que não aconteceu até agora. Felizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu sempre faço este questionamento. Germani já é de casa, não vou fazer este questionamento, mas também não vou me privar de fazer para o Martin Aron. Martin, quem é Martin Aron? Eu? Essa é uma pergunta... Muito boa. É a pergunta de $1 milhão. De $1 milhão. Bom, eu estou no Porto de Santos há um pouco mais de 20 anos. E nesses 20 anos eu aprendi muito. Eu cheguei ao Porto de Santos já formado profissionalmente e sempre achei que já sabia tudo, né? E aprendi principalmente que porto é uma atividade completamente diferente de qualquer outra e que o Porto de Santos é completamente diferente de qualquer outro porto. Gostei dessa. E eu acho a atividade do Porto uma atividade fascinante. Convivo diariamente com todos. Tenho alguns orgulhos aqui, tenho muito orgulho no Porto em ter sido até homenageado, apesar de ter sido executivo. Você sabe que executivo em Porto, de iniciativa privada, às vezes tem que fazer muita maldade. Eu fui várias vezes homenageado pelos trabalhadores portuários, o que me envaidece porque significa que eu pelo menos procurei ser justo. E foi o fiel da balança para equilibrar essa relação. Consegui, nunca tive grandes entraves, né? E então o que eu posso dizer, eu me considero um cidadão portuário. E só não fui estivador, porque não tenho força para carregar saco. Mas circulou. Mas circulei, tomei muito chopp com os estivadores, com os guindasteiros e com os técnicos também. Que é extremamente fundamental. A gente sempre fala isso. O relacionamento é fantástico. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Não esqueça de acessar o nosso blog. E lembre-se, se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Um forte abraço e até semana que vem.
Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Grupo Mendes.